Olá, pessoal do ensino médio, tudo bem? Vamos então falar sobre níveis de organização. Nós estamos então na disciplina de biologia. E para iniciar, vamos falar aí a respeito, desta imagem. Então, nessa imagem, nós percebemos que existem aqui, ó, tá? Que vão existir níveis de organização dentro da área da biologia. Então, nós chamamos de níveis de organização biológica. Lembrando que existe uma variedade de organismos, ou seja, de seres vivos, que nós encontramos na natureza. Então, isso é enorme. E a gente percebe que para ficar mais fácil é preciso haver uma certa organização. E é o que nós vamos ver então neste primeiro momento. É importante lembrar que existem seres que são unicelulares, ou seja, que são muito simples, como as bactérias, mas também existem seres unicelulares que apresentam um pouquinho maior de grau de complexidade, como os protozoários e os fungos. E também existem aqueles seres que são pluricelulares, que entre eles nós podemos destacar o grupo das plantas, o grupo dos animais, o grupo de algumas algas e o grupo de alguns fungos. E aí vem uma pergunta clássica, né? Mas o que vai definir ser um ser vivo, né? O que é um ser vivo? Então, para ser considerado um ser vivo, é preciso existir algumas características, e entre elas é que eles devem ser formados por uma ou por mais células. Então, eles precisam ser unicelulares ou pluricelulares. Além disso, eles necessitam de energia, tá? Para poder manter a sua célula, precisam se reproduzir para manter aí os seus representantes da espécie, precisam ter um material genético, né? E precisam passar por processos de evolução constantemente. Então, a biologia estuda então a enorme variedade dos seres vivos. E aí, olha lá, percebe-se então que dentro da biologia, né, que a biologia, na verdade, ela é uma ciência bastante ampla que vai estudar desde estruturas submicroscópicas até a vida distribuída por todo o planeta, ou seja, estruturas extremamente pequenas, e ela vai então estudando e conhecendo estruturas que vão estar ali distribuídas ali por todo o planeta. Ou seja, com a sua adaptação, né, com adaptações às mais diversas condições aí do ambiente. Quando a gente fala submicroscópicas, nós estamos falando de estruturas pequenas que não podem então ser vistas sem o auxílio aí de um microscópio. Por exemplo, átomos, moléculas, organelas e algumas células, tá? Algumas células. A gente precisa de um apoio para poder observá-las, né? Desta forma, então, foi necessário organizar esses níveis biológicos de acordo com a complexidade do objeto de estudo em análise, e para cada um desses níveis, nós chamamos então de nível de organização. Então, se a gente observar na imagem, tá, nós vamos ter aqui. Isso aqui representa então todos os níveis de organização estudados dentro da biologia. Então, vamos lá. Vamos começar com os dois níveis iniciais: átomos e moléculas. Então, não só os seres vivos, mas tudo o que há no planeta Terra, ele é constituído então por átomos, né? E todos esses elementos químicos, aí nós podemos mencionar o carbono, o ferro, o mercúrio, tá? O cobre, né? O oxigênio, o nitrogênio, ou seja, assim por diante, né? Então, todos os elementos químicos são formados por átomos, né? E a união de um átomo, tá? Ele forma as moléculas. Então, a gente está partindo daqui, ó. Unindo átomos, a gente tem moléculas. E neste caso, essas moléculas podem ser simples, como as moléculas inorgânicas. E aí a gente pode mencionar a água, o dióxido de carbono, o gás carbônico e assim por diante. Só que existem estruturas mais complexas, né? Como as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, né, que fazem parte do nosso material genético, como DNA e RNA, são consideradas então moléculas orgânicas, ou seja, constituídas aí por cadeias de carbono, então formadas aí por uma enorme quantidade de átomos, principalmente, né, então o carbono. Aí nós temos ali numa sequência em grande quantidade o hidrogênio e seguido ali pelo oxigênio. Então são estruturas mais complexas, e aí elas passam a ser denominadas de macromoléculas, que são moléculas grandes, né?
E aí, voltando para o estudo da biologia, né? A biologia, ela tem várias sub-áreas. Uma delas é a biologia molecular, que é o ramo, então, da biologia relacionado ao estudo e funcionamento das relações das moléculas nas células, né? E, consequentemente, no organismo. Então, por exemplo, quando a gente fala de material genético, como o DNA, o RNA, né? Que são estruturas presentes dentro da célula, tá? O DNA, então, no caso, vamos especificar agora, que corresponde ao material genético dos seres vivos, é uma molécula que tem, então, sido objeto de muitos estudos desde o século passado, ou seja, desde o século XX. E os conhecidos testes de DNA, tá? Que são utilizados para identificação de pessoas ou para paternidade, né? Fazem parte dessas descobertas, né, dessa área de estudo que é a biologia, então, molecular. Dando continuidade, a gente viu então átomos e moléculas e agora a gente vai começar a falar de como que surgem essas organelas. Então, as células são compostas de organelas, ou que também podem ser chamadas de orgânulos ou organoides, certo? Todas as estruturas, né, da célula, como a membrana plasmática, os ribossomos e as mitocôndrias, que são alguns exemplos aí que a gente encontra dentro da grande maioria das células, são organelas e as quais, por sua vez, então, são formadas então por moléculas. Então, se a gente parar para pensar a respeito da membrana plasmática, ela é constituída basicamente por um arranjo, né, de lipídios e proteínas. Enquanto que a parede celular, que é essa estrutura que aparece aqui, ó, né, ela é formada então por um carboidrato chamado celulose. Então, há uma variedade enorme de células na natureza. Então, olha só aqui, nós temos representações diferenciadas de células. Aqui nós temos então o protozoário, tá, o paramécio. Aqui nós temos uma célula de defesa, tá, então, ou seja, é um linfócito, tá, faz parte do grupo dos glóbulos brancos. Nós temos aqui uma célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, e aqui nós temos uma célula, então, vegetal, né? As células, então, de animais, de vegetais, de fungos, de bactérias, tá? Embora formadas por estruturas básicas, ou seja, iguais, elas vão apresentar diferenças que vão caracterizá-las, né? Que vão ser evidentes. Então, olha lá, quase todas elas têm parede celular, que é essa estrutura aqui, ó, com exceção das células animais e dos protozoários, ou seja, uma célula animal, como o espermatozoide e o protozoário, não vão ter então parede celular, né? Por outro lado, nós vamos ter lá cloroplastos, estão presentes, né, em células vegetais, como essas aqui, né, como esta aqui, e de células de algas, tá? Agora, as bactérias não têm várias organelas presentes, tá? Como a gente tem aqui. As organelas, por exemplo, não vão ter um núcleo, elas não vão ter mitocôndrias e assim por diante. São estruturas mais simples, né? E aí, um único organismo ele pode apresentar, né, vários tipos de células. Então, aqui, ó, nós temos duas células diferentes que nós encontramos nos seres humanos, uma célula de defesa e uma célula reprodutiva, tá? Então, os seres humanos apresentam células, né? Além dessas aqui, nós vamos encontrar células nervosas, células sanguíneas, células ósseas e assim por diante, né? Vamos lá então. E aí, se a gente observar essa imagem agora, tá? Nós temos os níveis de organização de uma célula. E ele pode ser visto, né, da estrutura micro, tá? Desculpa, pode ser visto de uma estrutura micro para uma estrutura macro ou de uma estrutura macro para uma estrutura micro. Mas como a gente vem vendo os níveis de organização no sentido do menor para o maior, nós vamos olhar aqui neste sentido. Então, olha lá, quando a gente vai falar de núcleo, nós temos que dentro do núcleo nós vamos ter, então, nucleotídeos, tá? Ou seja, são moléculas menores que unidas formam as macromoléculas. Nós temos aqui o nível 2 de macromoléculas, já o DNA, que vão se unir, né, vão constituir aí, na verdade, uma estrutura formada pela união de várias moléculas, que são os cromossomos, e aí nós vamos ter células e organelas, perfeito? Olhando aqui, ó, se a gente for ver a parede celular, né, ela é constituída, então, por aminoácidos
e esses aminoácidos formam proteínas. Então, nós temos o lado das proteínas. Só que a parede celular, né, a membrana plasmática ela é constituída de aminoácidos e o conjunto de aminoácidos forma as proteínas. Nós temos também que, além das proteínas, nós temos os lipídios, e os lipídios são constituídos por ácidos graxos, glicerol e outras estruturas. Então, lipídios e proteínas formam a membrana plasmática, que aí elas vão constituir células e organelas. E a parede celular, agora nós temos açúcares, tá? E aí nós temos lá, conjunto, né, dessas estruturas vão formar a celulose, que é uma macromolécula, e ela vai constituir então a parede celular, no caso das células vegetais, tá? Vamos lá então? Os tecidos, então, que agora nós temos imagens de alguns tecidos, né? São conjuntos de células que estão associadas pela forma e pela função que desempenham. Então, vamos lá, nós temos aqui, ó, um conjunto de células, de célula muscular, vai formar, então, aí o tecido muscular, neste caso, o estriado. Um conjunto de células de cartilagem vai formar, então, o tecido cartilaginoso. Um conjunto de células, né, adiposas vão formar o que? O tecido adiposo, né? Então, assim, a gente pode entender que um osso, que é um órgão, ele é formado pelo tecido ósseo, que por sua vez, então, é constituído por muitas células ósseas, né? Já o sangue é um tecido que ele tem uma certa especificidade, porque ele é um tecido líquido, né? Ele é formado por diferentes tipos de célula, com formas e funções distintas, na qual as células não estão unidas entre si, como nos tecidos, nos demais tecidos, tá? No caso do tecido sanguíneo, nós vamos ter lá hemácias, nós vamos ter plaquetas, nós vamos ter os leucócitos, que ficam, né, células que ficam, então, né, se movimentando dentro de uma parte líquida, que é o plasma, constituído aí por grande quantidade, né, de água, tá? É claro que ele vai ter outras estruturas dentro. E aí nós temos, então, a área da biologia, né, que estuda as células e as organelas, é a citologia. Então, a citologia é responsável pelo estudo de células e organelas. Já a histologia é a área da biologia que estuda, então, os tecidos. Em ambos os casos, tá, nós vamos precisar do apoio de um microscópio, que é uma ferramenta fundamental para a gente poder visualizar essas estruturas que são pequenas, que a gente não consegue ver aí, então, a olho nu. E aí, indo aí para o nosso último slide, né, nós já estamos aqui, ó, já falamos de átomos, já falamos de moléculas, já falamos de organelas, né, já falamos de células e tecidos. Como que a gente lembra? Então, olha lá, o conjunto de átomos forma moléculas, o conjunto de moléculas formam as organelas, o conjunto de organelas formam células e o conjunto de células formam os tecidos, né? Nós temos aí essa imagem aqui, ó, que começa do átomo, moléculas, organelas, células e tecido. Foi até aqui que nós chegamos. O que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isso, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!